Bom, gente, como de costume, vamos começar analisando política nacional. E para isso eu já tenho, do outro lado da tela, Rudahit. Rudahit, que é sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva. Rudahit, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que estão aqui nos assistindo. Uma boa semana para nós. Boa semana para nós, é isso. Obrigado, viu, Rudá, pela tua presença mais uma vez aqui conosco para fazer esse papo sobre política nacional, especialmente uma série de temas, assuntos relevantes que a gente tem para tratar aqui na edição de hoje. Começando, Rudá, por uma análise mais geral a respeito desses 2 anos e 9 meses do governo Lula, chegando aí próximo de 3 anos de mandato, um governo onde as contradições se revelam a cada dia, estão cada dia mais evidentes, esse Congresso Nacional muito reativo que a gente tem, semana passada, essa derrota que o governo teve relacionada à medida provisória 1303, que taxaria bancos, bets e também a turma do agro. O governo foi derrotado a partir da retirada de pauta desse tema. A gente vai aprofundar essa análise daqui a pouquinho, Rudá, mas eu estou usando isso como exemplo das contradições que o governo está colocado. A gente tem aí o governo ganhando aí, sendo vitorioso naquela votação a respeito da isenção do imposto de renda no plenário da Câmara, uma votação muito contundente, aprovada por unanimidade a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 na Câmara dos Deputados. O caminho, a situação deve se repetir no Senado Federal. Por outro lado, dias depois, o governo perdeu em relação à SMP 1303. Rudá, o que é que a gente pode dizer até aqui, diante das disputas que estão colocadas, de partidos que saem do governo, mas nem tanto? Como é que a gente pode dizer a respeito dessa gestão até aqui, Rudá? Bom, eu acho que assim, o governo Lula é um governo que fica entre o passado e o presente. Quando ele olha para o passado, ele olha para a eleição. Ou seja, ele não é ingênuo. Ele sabe que o presente dele, que é um presente liberal, social-liberal, não dá voto. Isso o Lula e o lulismo já sabem. Mas eles insistem nisso. Por quê? Porque eles sugerem que a governabilidade, ao contrário do que o PT achava na origem, que a governabilidade dele, do governo, depende do parlamento e não da sociedade civil. O PT achava o contrário, inclusive era comum citar uma frase do Gramsci, nas reuniões nacionais do PT, nos congressos, de que você pode ser poder sem ser governo. Porque dentro da visão gramsciana, essa ideia de você ser poder tem a ver com a construção da hegemonia, ou seja, com a condução política do país a partir dos valores, das crenças, ou seja, da capacidade de atingir os corações e mentes. O governo Lula não fala para os corações, ele só fala para os interesses. Mas ele já percebeu que para conseguir despachar a oposição, ele tem que falar como falava no passado. Essa coisa da oposição entre os ricos e pobres, num país que teve 300 anos de escravidão e que é um dos mais desiguais do mundo. Né? Então, eu acho que a contradição maior é essa. Né? É que ele tem consciência, mas mesmo assim, talvez por uma questão de princípio, ele governe diferente do passado. A segunda questão, só para iniciar uma conversa aqui entre nós, é que o Congresso, evidentemente, isso é consenso no país, é um Congresso de direita, com uma forte, uma forte pressão e polarização do centro-direita. A esquerda, centro-esquerda, não tocam nada no Congresso, o que nos leva para a gente ser coerentes, né, e não nos enganarmos, a entender que toda vez que no Congresso o governo Lula ganha, é porque ele também perde. O que quer dizer isso? É que se ele passa alguma pauta que tem algum sentido progressista, é porque ele negociou algo que o Centrão principalmente levou. Normalmente emenda parlamentar, mas não só. Ou seja, cargos também e assim por diante. Troca de pautas. Então, essa segunda observação é, toda vez que o governo Lula ganha no Congresso, ele também perde, às vezes não tão visível, a gente fica sabendo pouco tempo depois.
É bem por aí, viu, Rudá? Não dá para dizer que quando o governo é vitorioso no Congresso Nacional, ele tem 100% de eficácia, até porque, como você muito bem coloca, essa lógica toma lá da cá se amplia cada vez mais no Estado brasileiro, agora não nem tanto por cargos, mas em relação às emendas aí que são entregues aos parlamentares, enfim, o dinheiro público está sendo entregue ao Congresso Nacional cada vez mais. Agora, Rudá, esse governo entre o passado e o presente que você trouxe aqui para a gente tem produzido resultados, especialmente no que diz respeito aos interesses do Lula em relação ao ano que vem, porque na minha avaliação, e eu queria ouvir também a tua perspectiva a respeito disso, me parece que o Lula governa pela reeleição, acima de tudo. Eu vou trazer aqui dados que foram divulgados pela pesquisa Genial Quest na última semana, mostrando. Eu já vou direto aqui para os dados relativos à possibilidade de segundo turno das eleições presidenciais, onde o Lula parece que, caso haja um desastre, caso não haja um desastre, ele está garantido acima de tudo. Temos aí o Lula em todos os cenários liderando com ampla vantagem, eu diria, em relação aos seus rivais. O que mais se aproxima do Lula num eventual segundo turno nas eleições do ano que vem, a partir dessa pesquisa Genial Quest, é o Ciro Gomes, do PDT. Aliás, Ciro Gomes, que nem sabe se vai ser candidato, de fato, às eleições presidenciais. No cenário 1 aí, contra o Ciro Gomes, o Lula vence por 9 pontos de vantagem, ou venceria por 9 pontos de margem, 41% a 32%. No caso do Jair Bolsonaro, aliás, eu nem sei porque colocam o Jair Bolsonaro, que está inelegível aí nessas pesquisas, mas tudo bem. O Lula teria 10 pontos percentuais de vantagem para o Bolsonaro, 46 a 36. Em relação ao governador de São Paulo, a margem é ainda maior. O Tarcísio de Freitas perde por 45 a 33. Para o Lula, 12 pontos, situação que se repete em relação a Michele Bolsonaro. Perde aí também por 12 pontos, 46% para o Lula e 34% para Michele Bolsonaro. Ratinho Júnior perde por 44 a 31. O Romeu Zema perde por 47 a 32. Ronaldo Caiado, 47 a 32. Aliás, Ronaldo Caiado, 46 a 31. É a margem também de 15 pontos em relação ao Ronaldo Caiado, que se repete essa margem em relação ao Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, 46 a 31. Também, bem como Eduardo Leite, governador lá do Rio Grande do Sul, 45% a 22%. Esse tem 23% de margem de perda. Fudal, o que a gente pode dizer a respeito desses dados de Genial Quest? Parece que as pesquisas mostram, acima de tudo, que essa modalidade que o Lula tem adotado para governar, essa amplíssima aliança, tem produzido resultados eleitorais, não? Não, vamos por partes. Se você puder deixar lá vamos lá, vamos colocar aqui, vamos botar na tela. Olha só, a primeira questão é o seguinte, esse tipo de pesquisa, esse tipo de pergunta, sem ter realizado o primeiro turno, em quem você votaria no segundo, ela não tem validade científica. É bom que nós, sociólogos, a gente entre em campo, porque como quem está comprando isso, essas pesquisas, são jornais, a grande imprensa, fica parecendo que tem validade científica. Não tem, ela tem validade política. Vou explicar. Cientificamente, nós temos um cuidado enorme, há 100 anos de pesquisas, de survey, de pesquisa quantitativa, na formulação de questões que não induzam o eleitor. O que quer dizer isso? O eleitor está parado, eu vou lá, se eu faço uma pergunta assim, olha, o senhor gosta de assassinato? Aí a pessoa responde não. Aí, na sequência, eu pergunto, o que o senhor achou dos assassinatos em tal cidade ou em tal país? Né? Digamos, Hamas ou Israel. A resposta está meio que induzida pela primeira. Então, nós temos muito cuidado em metodologia científica. Eu fui professor de metodologia científica, coordenei institutos de pesquisa no país todo. Então, assim, a gente tem muito cuidado com esse tipo de questão que induz. O que eu estou querendo dizer aqui? Como é que eu tenho certeza que quem está falando que vai votar no Tarcísio, se ele não for para o segundo turno, for outro, ele não vai descarregar voto no outro? Será que, ao eu pensar antes do primeiro turno em quem eu vou votar, eu não induzo, ao perguntar sobre o segundo turno, eu não induzo a ideia da frustração do meu candidato não estar lá e eu, de repente, sugerir um outro que não faz frente à trajetória do meu principal candidato? Digo, será que realmente o Ciro Gomes teria todo esse tipo de votação?
Será que o Tarcísio teria tão pouco? Será que os ciristas não votariam tapando o nariz no Tarcísio? Ou seja, esse tipo de pergunta não tem sentido nenhum. Quase sempre erra. Se você for pegar as pesquisas, digamos, um ano antes, de quem votaria no segundo turno, quem de fato foi para o segundo turno e que votação ele teve, não há quase coincidência na história recente do país numa pesquisa com a outra. Então, a primeira questão é, eu não entraria no oba-oba, tá reeleito, tá fácil. Eu acho que essa vai ser a eleição mais difícil da vida do Lula. O que é que facilita a vida? Não é ele, nem o governo dele. E daqui a pouco eu vou explicar. É o bolsonarismo. O bolsonarismo que envolveu Trump, que o Eduardo Bolsonaro falou besteira, atacou o Tarcísio e tal, o bolsonarismo rachou a direita, assim como essa prêmio Nobel da Paz, a Corina, racha a direita da Venezuela. Talvez no Brasil chegue uma ideia de que ela é líder da oposição, ela não é. Ela na última eleição, ela puxou a abstenção e a oposição de direita da Venezuela não seguiu a decisão dela e elegeu 50 prefeitos em 350, mais ou menos, municípios que tem na Venezuela. Então, é a mesma coisa. O bolsonarismo rachou a extrema-direita e assustou o centrão. E é disso que o governo Lula conseguiu, a partir daí, é dessa realidade que ele surfa nesse momento. Por que não é que ele não tenha méritos, mas por que eu estou dizendo que não é mérito do governo que está mudando a história? É porque pouco tempo antes, o eleitorado brasileiro, numa pesquisa até da Quest, indicava 13 programas que ele conhecia, mas que não revertia a avaliação deles, programas bons, programas que eram avaliados como bons para quem é trabalhador, é pobre. Mas isso não revertia a visão geral do governo. Então, não são os programas do governo. Talvez as campanhas nas redes sociais tenham melhorado de fato, mas não há dúvida de que, na medida que o Trump entra, tem um sprint da avaliação positiva do governo Lula, e na medida que o Eduardo Bolsonaro fala mais besteira, ele vai melhorando, e o Bolsonaro vai se destruindo. Uma última questão por que o Bolsonaro entra? Porque justamente na pesquisa, porque não tem validade científica. A tua questão tem valor se ela tivesse validade científica, mas como ela é política, o que a Quest está querendo saber, isso é muito importante para nós, analistas, é qual é o poder ainda eleitoral do Bolsonaro, porque evidentemente que vai ter transferência de voto, mesmo que seja pequena, e a gente tem que saber se ele ainda comanda as eleições do ano que vem no campo da extrema-direita. Então, isso é importantíssimo, essa aferição, porque senão nós ficamos na escuridão, nós não sabemos exatamente se o Bolsonaro vai ter peso nos partidos do Centrão, principalmente aqueles com perdor fascista, né, do Centrão. É isso. Tá sem som. Tava com o microfone fechado, peço desculpas aqui aos espectadores. Mas, então quer dizer que a partir desses números que a gente observa das pesquisas de intenções de voto, seja Genial Quest ou outros institutos, não dá para dizer, não dá para cravar que Lula vai ter caminho livre, digamos assim, à reeleição a partir do que a gente tem observado, né? Não, eu não diria isso de jeito nenhum. Eu coordenei campanha, inclusive, do Lula em 89, coordenei para senador, deputado, prefeito, tal. Olha, eu posso te garantir que isso ninguém faz. Né? Ninguém que é do campo político, que tem experiência em eleição, tal, faz um tipo de afirmação desse tipo. Normalmente faz um blefe para assustar a base eleitoral do outro, tal, mas ninguém assim, chega a ser tão irresponsável a esse ponto. Volto a dizer, vai ser a campanha mais difícil do Lula, é a última da vida dele. Há uma tendência evidente, de reeleição, mas o Centrão é que conta. Então o Lula vai ter que ainda soltar muito dinheiro. Você sabe que nesse momento a votação que ele perdeu agora, né, na verdade a aceitação e a renovação da MP que ele perdeu tem a ver com as emendas parlamentares, não tem nada a ver com o tema em si. Né? Não tem assim, eles estão aliados com o Bolsonaro para destruir a capacidade de investimento e de equilíbrio fiscal.
o que poucos dias antes os líderes do Centrão falavam é o seguinte: nós vamos aprovar o orçamento do ano que vem, mas você tem que dar garantias que vai liberar emenda parlamentar antes da eleição. Por quê? Nós estamos em outubro e ainda está sendo liberada emenda. Se acontecer isso o ano que vem, um monte de deputado não vai se reeleger porque o prefeito não vai ter recebido dinheiro, obra, o que for. Então, e esse dinheiro que vai, principalmente esse tipo PIX aí, é dinheiro para campanha livre, né? Então, assim, o prefeito vai falar, como é que eu vou pagar cabo eleitoral, pagar o dono do bar, que vai ficar falando na hora que o cara vai tomar uma cerveja, você viu que tal cara é forte, o cara que distribui cigarro nos mercadinhos mais distantes da cidade, da periferia, que custa mais ou menos 5 mil por mês numa campanha, ou aquele pessoal que entra no ônibus e fica fingindo que é amigo e puxa uma conversa alta para falar, não, fiquei sabendo que tal cara está indo bem, ou tal cara é ladrão. Então, esse tipo de campanha que se faz, além das redes sociais, custa dinheiro. Esse dinheiro está sendo financiado pelas emendas PIX, né? Então, assim, eles estão pressionando, o Lula vai ter que liberar dinheiro de qualquer maneira. Sobre o Ciro Gomes, deixa eu só falar uma coisa, o Ciro Gomes não é esquerda há muito tempo. Isso é uma bobageira. O Ciro Gomes virou, na eleição, o que o Maluf sempre foi. O que é? Ele faz dinheiro e deputado com campanha, gente. Ele sabe que ele não chega no segundo turno. Ele sabe. Tinha uma brincadeira até que ele sempre tinha o percentual de voto, que era o número do partido dele. Era 12%, sempre foi uma brincadeira, porque ele não tem cacife eleitoral e ele não é de esquerda. Pelo contrário, ele brigou agora lá no Ceará com o irmão dele, né, porque ele não quer de jeito nenhum nenhuma ligação com a esquerda. Então, é bom a gente saber parar de ficar com sonho e ter o pé na realidade, né? Aliás, fala-se da possibilidade do Ciro se filiar ao PSDB agora para o ano que vem, né? E caso se repita, o Rudá, essa história de que o Ciro tem aí o percentual relativo ao número do partido dele, ele vai para o segundo turno. 45 é um número pois que leva para o segundo turno. Talvez seja por isso que ele queira ir para o PSDB. É o único motivo plausível. Faz sentido, Rudá. Eu vou fazer a leitura aqui de alguns recados que estão chegando, Rudá. O Pedro Miguel diz aqui o seguinte: Rudá, muitos ciristas votariam no Tarcísio até sem tampar o nariz. É verdade, eu não quis ser deselegante, mas é isso mesmo. Já o Isaías Pedraça, ele faz uma afirmação aqui que eu queria a tua análise. Ele diz aqui o seguinte: Lula não venceria sem uma nova frente ampla. Você também crê nessa possibilidade? O Lula só pode ser reeleito caso ele repita essa estratégia da frente ampla, Rudá? Olha, eu sou cientista, eu não sou Nostradamus, então vamos por parte. Isso daí é conversa fiada de botequim. Como é que eu posso prever algo que não acontece? Quer dizer, olha, eu nunca teria condições de chegar onde eu tenho se eu não tivesse barba. Eu nunca, desde os 18 anos eu tenho barba. Como é que eu posso saber se eu chegaria sem barba se eu nunca tirei a barba? Quer dizer, sabe, esse é o tipo de ilação, de conversa de bar, não é sério. O engraçado é que o nosso campo político progressista, ele não fazia esse tipo de conversa, tipo rede social, ao estilo bolsonarista. Quem fazia era a direita, no interior era isso. Eu pego e aposto 3 caixas de cerveja, o outro cara fala assim, eu aposto meu carro. Tal. Era coisa que a gente sabe, o outro ganhava, você perdia o carro e não ganhava nada com isso. Então, é um pouco de bobagem. A questão aqui é a gente ver, esse é o dado. O dado da realidade é que o lulismo, de fato, não é de esquerda. Alguém postou aí no chat, tem toda a razão. O lulismo não é de esquerda. Ele é social-liberal, que está mais à direita do que a social-democracia. Se vocês quiserem, eu explico tecnicamente o que é isso. Mas, por causa disso, ele tem essa crença. Ele acha que tem que ter uma frente, não é só para ganhar a eleição, portanto, não é aliança, é para governar, mesmo que não dê volta no Congresso, que é outra conversa mole, né? Ele precisa disso para governar. Ué, ninguém da direita que está no governo vota nele. Então, para que tem isso? Não é? É importante a gente entender que é uma concepção, né? Que o Marcos Nobre já escreveu. Eu estou tentando achar aqui rapidamente o livro do Marcos Nobre, o penúltimo, acho. É esse aqui, ó. Comprem e leiam. É muito interessante a tese do Marcos Nobre sobre o que é essa visão
PMDBista do Lula e do lulismo, de querer sempre ser um partido ônibus, um governo ônibus que cabe todo mundo. É um princípio. O cara tem direito de pensar. Eu discordo completamente dessa visão que faz a gente ficar nessa pasmaceira aqui no Brasil. Tá certo. Rudá, eu queria avançar para análise a respeito de um personagem que também está sempre nessas pesquisas e está sempre colocado como um virtual rival do presidente Lula num suposto eventual segundo turno nas eleições do ano que vem, que é justamente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele andou fazendo aí alguns posicionamentos, ele tentou se reposicionar, na verdade, em relação àquela defesa que ele fez do Jair Bolsonaro, enfim, dizem, inclusive, que ele articulou essa derrota do governo relativa à MP 1303 lá no Congresso Nacional. O próprio Fernando Haddad fez esse tipo de acusação de que o Tarcísio estava envolvido na articulação dos parlamentares para essa derrota do governo na semana passada. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Como é que o Tarcísio de Freitas se coloca hoje no tabuleiro político-eleitoral, num cenário onde o próprio governador de São Paulo disse que não deve concorrer às eleições presidenciais, deve tentar a reeleição para o governo de São Paulo? Bom, se política fosse determinada pela razão, ele não seria candidato a presidente de nenhum. Ele seria candidato à reeleição de governo de São Paulo. As pesquisas indicam que ele ganha com o pé nas costas. Possivelmente ele destrói uma série de nomes importantes do campo progressista, porque vai ser, pelo que as pesquisas indicam, vergonhoso. A derrota da oposição ao Tarcísio vai ser vergonhosa, né? Ele mantém a visibilidade, o dinheiro, é o estado mais rico do país. Só para que vocês tenham uma ideia, o primeiro orçamento do país é da União, evidentemente, o segundo é do estado de São Paulo, e o terceiro é da cidade de São Paulo, que empata com o orçamento, por exemplo, só para citar porque eu tenho de cabeça, com o orçamento do estado de Minas Gerais. E ele tem o Ricardo Nunes no bolso, portanto, ele tem a cidade de São Paulo e o governo de São Paulo. Então, assim, a capacidade de criar fato político é enorme. Qual que é o segundo problema? Por que ele não seria candidato? Porque ele se arrisca a perder para o Lula, e aí ele depende principalmente do Kassab, que é o grande bruxo do governo dele, do estado de São Paulo. E o Kassab tem muita fome, como a gente sabe, né? Então, o problema do Tarcísio é que ele tem todas as condições de ser o grande nome da eleição de 2030, porque o lulismo não faz sucessor, não construiu a sucessão, é exclusivista. Agora mesmo, essa semana, o Lula deve anunciar o Boulos como ministro, mas o problema é que entra engolindo o PSOL, né? Ele não entra como um acordo, como ele faz com a União Brasil, ele entra engolindo, né, a esquerda. Então, é importante a gente entender que mesmo quando ele traz alguém para o governo, ele abafa esse alguém. Se vocês têm dúvida, vejam um acordo que está o tempo inteiro, inclusive nas redes sociais, que ele teria feito com o Boulos para ele não ser candidato nesse ano de 2026. Por quê? Porque senão ele teria que sair em abril para se desincompatibilizar com o cargo público. Então, ao fazer esse acordo, o Boulos morreu, né, nos anos seguintes. Então, vocês estão vendo como, a não ser que ele continue ministro, né? Então, vocês estão vendo como que é o estilo do Lula engolindo a esquerda, que é totalmente diferente do que ele faz com a direita, né? Bom, como a política não é só razão, eu vou dizer aqui quais são os 3 fatores que talvez impeçam o Tarcísio de ser racional nessa escolha. Primeiro, a vaidade. O Tarcísio é extremamente vaidoso. E ele fica nessa preocupação de ter o centrão e de ter o bolsonarismo de tal maneira tão maluca, tão exagerada, né, que essa coisa de ser querido não é só um cálculo eleitoral. Porque ele não precisaria. Assim, é tão exagerado que ele perde os dois lados, né? Começam a ficar muito assustados com ele, né? Bom, mas ele é muito vaidoso e a vaidade pode levá-lo a isso, dependendo do que acontecer na pesquisa. O segundo é dinheiro. Eleição, eu já falei do Ciro Gomes e do Maluf, você faz muito dinheiro. E o terceiro é poder. Poder aqui é deputado, governador, senador. Se ele entra numa jornada
que, de alguma maneira, ele tem candidatos fortes a governador ligados a ele no bolso dele, quer dizer, financiado pela campanha dele, ou pelos apoiadores dele, e que vão sustentá-los depois de eleitos, senadores, deputados federais, talvez o Tarcísio repense essa possibilidade da aventura da eleição. Nesse momento, nenhum desses fatores que eu falei, vaidade, dinheiro e poder, parece estar claro. Dinheiro, imagino, porque o Bolsonaro fez tanto dinheiro, vocês estão vendo, né? A quantidade de dinheiro, seja de lavagem, seja do Pix, que também pode ser lavagem, imóveis, tal, ele tem tanto dinheiro que ele sozinho banca uma campanha poderosa. Então, assim, eu acho que a gente ainda não tem muita clareza desses outros fatores. Do ponto de vista racional, eu volto a dizer, não tem sentido nenhum de ser candidato a presidente. É isso, é isso. Pela racionalidade, de fato, o governador de São Paulo tem muito mais chances de ser reeleito. Aliás, é dado como certo aí a reeleição do Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. Rudá, a gente falou ainda há pouco a respeito dessa participação, ou dessa suposta participação do governador de São Paulo na articulação da MP, da derrota do governo da MP 1303, que foi retirada de pauta lá no Congresso Nacional. Eu queria aprofundar essa discussão aqui. Você já citou um pouco uma resposta anterior a respeito disso, mas eu queria tratar ainda desse tema, porque o relator da proposta lá na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Zaratini, cedeu as bets, cedeu ao agro e ainda assim o governo perdeu, foi derrotado sob o argumento do aumento de impostos. O próprio Tarcísio de Freitas falou a respeito disso, os parlamentares da oposição dizendo que não queremos aumento de impostos aqui no nosso país, enfim. O fato, Rudá, é que essa MP, apesar de aumentar alguns impostos para o andar de cima, falando da turma do agro, para a turma das bets, enfim, para os bancos, ele limitava, essa MP, essa medida provisória, limitava o seguro-defeso relacionado aos pescadores, produziria o aumento do tempo na fila de espera do INSS por conta da redução do período para realização das perícias, enfim, ou seja, ao fim e ao cabo, não sei bem se essa derrota do governo foi tão ruim assim, hein, Rudá? Bom, primeiro eu vou afirmar aqui, porque eu sei, converso com deputados, inclusive da extrema-direita, a derrota não tem nada a ver com o Tarcísio. O Tarcísio é igual o Trump lá em Israel, agora no parlamento. Ele tem tudo a ver com o parlamento de Israel mesmo, todo mundo sabe, desde criancinha. Ele sempre sentava na cadeira do presidente do Congresso de Israel, todo mundo sabe do vínculo dele fortíssimo. Então. É a mesma coisa, o Tarcísio pegou a onda e foi lá. Tal. Todas as bancadas fisiológicas diziam claramente: a nossa questão é emenda. Essa é uma das últimas votações desse ano que a gente mostra peso e vai obrigar o governo a recuar. E de novo, renegociar com a gente. Se a gente ceder facilmente, o governo não tem mais por que recuar. Ele vai continuar avançando, já que os dados de pesquisa estão favoráveis, nós temos que mostrar que o jogo não está ganho. Então, foi uma demonstração política forte, dizendo, senta com a gente, porque senão você não consegue governar. Esse Congresso não é teu. Né? Então, eu acho que é um pouco isso. Lembrando, inclusive, que esse tipo de atitude é tão forte que fez 12 petistas votar escandalosamente naquela PEC da blindagem. Né? E vocês sabem por quê. Tinha a ver a emenda parlamentar deles também nessa história. Ou vocês acham que baixo clero é só da direita? É da esquerda também. E de partidos tradicionais da esquerda. Né? Estão muito envolvidos. Eu fiz até um texto sobre isso, citando nomes, tal, que eu conheço bem. Né? Então, assim... a ala fisiológica, que é a maior da Câmara de Deputados, né, é o baixo clero, né, que está no PT, no PCdoB, está no PDT, no PSB, está no Republicanos, no PP, na União Brasil, no PL. O baixo clero, que é a maior corrente interpartidária, né, ou multipartidária da Câmara, falou grosso. Eles são absolutamente pragmáticos, e eles falaram: Lula, vem negociar com a gente, quem sabe a gente até te apoia, mas você tem que negociar com a gente. E a questão central
é mesmo a emenda parlamentar. Por quê? Porque, embora o Centrão, principalmente a ala herdeira da Arena, que são os capos dos partidos de direita e extrema-direita do Brasil, essa ala da Arena ela tem esse pendor porque vem da ditadura extremista. Embora essa ala tenha feito aliança com a Firjan, a Fiesp principalmente, com a emenda parlamentar eles são cada vez mais independentes do empresariado. Embora com o empresariado eles tenham uma pauta e tenham financiamento, né, de campanha, né? Então, a gente tem que entender que também tem um jogo, mas que a emenda parlamentar é mais importante do que agradar a Fiesp e a Firjan, não tenho dúvida nenhuma. Eles ficam muito mais independentes, né? Agora, o Rudá, a medida provisória em si, você deve ter analisado o texto, enfim, que foi aprovado lá, e na verdade, o que o governo fez para tentar aprovar esse tema, o texto que seria votado, mas foi retirado de pauta pelo Hugo Mota. Como é que você avalia o caráter do texto em si? O relator, como eu sei aqui, fez mudanças, tirou ali a taxação das bets, enfim, atendeu a turma do agro, e mesmo assim não conseguiu aprovar essa medida. Só que, como eu citei, essa medida provisória que viraria um projeto de lei, aliás, seria... a MP perderia validade naquele dia, foi retirado de pauta, não foi votada, acabou perdendo a validade por si só. Retiraria ou limitaria o seguro-defeso para pescadores, aumentaria o tempo de espera na fila do INSS. Até que ponto a gente pode dizer que isso foi uma derrota para a classe trabalhadora? Então, aí que tá. Eu fico pensando se não houve realmente uma espécie de jogo duplo do governo, entende? Se de fato não tinha, embora altamente arriscado, se não tinha algum tipo de leitura. Quando a gente é governo, a gente faz cenários. E quem está no governo joga sempre com o pior cenário. Eu vou dizer porque isso não é masoquismo. A questão básica é o seguinte: se você está preparado para o pior cenário, você ganha em qualquer outro. Você está preparado para qualquer outro. Mas se você fica preparado para o melhor cenário e o que acontece é o pior, você está totalmente desestruturado. Você vai ter você perdeu o tempo. Como eu conheço muito o Lula, e me parece que o Haddad segue essa linha, eu imagino que eles tinham um cenário claro que eles iam perder. E por isso, tem uma hora que você, às vezes, numa situação dessa, embora você queira, no caso aqui, passar a MP, você começa a trabalhar com a derrota. E é uma possibilidade, às vezes, de derrota, ela é vantajosa para você apresentar outras medidas, já que perdeu. Porque, veja, o governo agora está falando que vai voltar com a campanha pobre contra rico. Isso tem tudo a ver com a eleição. Você sabe que se passasse a MP, como é que você ia fazer campanha da MP? Nós conseguimos para você agora taxar acabaria em poucos dias essa onda de felicidade do governo em relação com os pobres. Claro que a maioria dos pobres fala, tá bom, mas o que eu ganhei com isso mesmo? Aí você tem que ligar com a questão do imposto de renda. Assim, não é um tema, a MP não era um tema tão palatável do ponto de vista da campanha eleitoral. Agora, falar que o Congresso, mais uma vez, se alinhou com os ricos e que o governo está do lado deles, é muito mais palatável. Portanto, eu fico pensando, para responder de maneira torta a tua pergunta, que havia uma vantagem para o governo e talvez tenha uma vantagem mais saborosa para os trabalhadores. A MP era um acordão que, do jeito que estava indo, não era bom nem para a reeleição do Lula, nem tão fantástico assim para os trabalhadores. Então, acho que houve uma jogada, a gente costuma fazer isso quando é governo, uma jogada de bastidor, quer dizer, se aposta ainda naquele cavalo, mas já tenta ver se o outro também, você não leva alguma coisa com o outro que pode ganhar da tua preferência. É um jogo duplo muito comum em política, né? Você quer ver? Vou te falar um negócio. Você sabe o que o lulismo faz interior em cidade pequena? Diga. Estou falando porque eu sou de uma cidade interior pequena, minha família, meu irmão é ligado à esquerda também, né? Como toda a minha família. Ele às vezes liga rindo, falando para mim:
Ó, o PT está querendo criar o PSOL aqui na nossa cidade. Olha, o partido majoritário de esquerda, cara, cria os partidos que não são dele para ter maioria. Entende? Para ter chapa de vereador completa, inclusive para fechar a entrada de alguém mais à esquerda. É a mesma coisa com o PCdoB, é muito comum fazer isso com o PCdoB, com a rede. As pessoas precisam entender que na política não tem só linha reta, tem um jogo bem complexo, entende? De construção da hegemonia. É isso. É isso. Rudá, eu vou fazer mais uma rodada aqui de leituras das mensagens. Aliás, mandem mensagens aqui para a gente, mandem seus comentários, superchat, super stickers também, aqui para o nosso programa. O Ledevande Martins da Silva diz aqui, é convicção do Lula se apoiar na direita. Já o Fábio Bueno Romero Filho, como fica se acontece alguma coisa com o Lula no meio do caminho, até as eleições presidenciais, enfim. Pois é, a esquerda não tem candidato, a grande verdade é essa. O Franz Schunda, eu acho que é isso, ele diz aqui o seguinte, daqui a um ano estarão todos pedindo votos para Lula, presidente 2026. Seria mais prático não perder tempo com conversinha. E o Walter Moreira, ele já se adianta aqui e diz o seguinte, ó, Rudá está com o título de eleitor na mão para votar no Lula. Está dizendo aqui que você vota no Lula no ano que vem, viu, o Rudá, o Walter? Já se antecipa aqui ao seu voto. Olha, assim, é bem provável. Eu sou cientista, eu sei qual que é o meu lugar. O meu lugar não é ficar puxando voto. Eu não sou liderança política, não quero ser. Entende? Já fui, não quero ser. Eu já fui sindicalista, fundei o PT, a CUT. Eu sei, o meu papel é técnico. Uma pessoa que lidera e puxa voto, ele tem que ter representação social. Ele tem uma responsabilidade como liderança. Aqui, a minha responsabilidade é técnica. Né? Evidentemente que eu vou votar contra a direita. Assim, vocês sabem minha posição. Eu, nas redes sociais, deixo muito claro que eu sou de esquerda, tenho uma história na esquerda, defendo a pauta de esquerda e faço crítica ao governo Lula porque eu não acho que é de esquerda. Uhum. Mas também isso não significa que eu não tenha uma leitura de que é melhor eu ter um espaço para a esquerda avançar do que tapar o espaço qualquer só para bater no peito. Não há dúvida nenhuma disso. Entende? Agora, eu queria falar para o Franz que isso não é conversinha, não. Isso chama democracia. E, Franz, a tua posição não é de esquerda. A história da esquerda, desde do século XIX, é de debate muito forte entre nós. A história, leia os livros do Edgar Carone sobre os documentos que ele juntou do PCB desde 1922, quando ele é criado, você vai ver que é uma história de debate interno fortíssimo, não é conversinha, não. É a ideia de democracia que a esquerda tem. A tua visão é de direita, você me perdoe, porque você só pensa na eleição. Nós não pensamos na eleição. A gente pensa a eleição como consequência de um trabalho político. É a direita que acha que tem que ganhar, por isso que ela compra voto. Franz, muda a tua visão, está absolutamente equivocada. Rudá, eu queria trazer aqui uma análise a respeito de uma outra pesquisa que foi divulgada esses dias, se não me engano foi divulgada hoje ou ontem, enfim, do Instituto IBESP, o IBESP que é o Instituto de Planejamento Estratégico. Uma pesquisa muito curiosa, viu, Rudá, que eu queria a tua avaliação. Eles analisaram a percepção dos brasileiros em relação ao capitalismo e ao socialismo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês os gráficos. Ó. A pesquisa tem uma série de outros gráficos, detalha, mas eu vou trazer aqui os gráficos mais gerais. Ó. A percepção dos entrevistados em relação ao capitalismo, a imagem do capitalismo entre os brasileiros. 45,1% de uma avaliação positiva, 30,5% de avaliação negativa, não sabem, não responderam 24,4%. Enquanto, o Rudá, curiosamente, o socialismo ele tem uma avaliação dos brasileiros um pouquinho diferente. Ó. Quase empatado entre os que avaliam positivamente e negativamente. 38,9% positiva avaliação, 38,6%, 0,3% aí de empate técnico, de avaliação negativa, 22,6% não sabem ou não responderam. O que a gente pode dizer sobre essa pesquisa, o Rudá, num cenário onde o capitalismo vem em crise já há muito tempo,
não traz resultados, não produz resultados para o país e para o mundo, porque a percepção em relação ao capitalismo ainda é, pelo menos aqui no nosso país, ainda é tão positiva em relação ao socialismo? Bom, primeiro que eu acho uma pesquisa extremamente positiva para a esquerda. 30%, 40%, extremamente positivo. Elege presidente da República fácil. Então, assim, a primeira coisa é essa. Segundo, um país em que o empreendedorismo e a visão liberal se infiltrou nas periferias do país, né? Inclusive no meio rural, mas principalmente no meio urbano, nos grandes centros urbanos, onde está a maior parte do eleitorado brasileiro, é evidente que quando você vê lá algo em torno de 24%, se não me engano, 25%, indeciso, não tem posição, isso mostra que assim, a pessoa percebe no dia a dia. Esse percentual que eu estou falando, dos indecisos, para mim é o mais importante. A pessoa percebe no dia a dia que essa história do capitalismo, ou esse dia a dia, não é favorável a ele. Mas ele também não tem nenhuma referência cultural, política, educacional para falar que é o capitalismo que é ruim. Então ele fica meio em cima do muro. Ora, se juntar com os 30% que falam que tem uma visão positiva ou negativa do capitalismo, positiva do socialismo, você tem metade da população brasileira. Fantástico! Isso é fantástico. Agora, 30% que fica 30%, 35%, que fala bem do capitalismo, 40%, né? Acho que do capitalismo é 40 e poucos por cento. Isso tem muito a ver com essa história de como que os liberais conseguiram avançar na periferia do Brasil, não é? Através de institutos, através das redes sociais e tal. Nós ficamos só pensando em eleição, como a gente continua, só fica pensando em eleição. Tem alguém aí no chat que falou assim, mas o PT também só pensa em eleição. É por isso que é minha crítica. Eu acho que é o seguinte, de novo, a esquerda não pensa a eleição como causa, ele pensa como efeito. Entende? Então, assim, se eu não tenho trabalho político, se eu não tenho trabalho junto às classes sociais, se eu não entendo as classes sociais, se eu não estou na periferia, no meio rural, tal, que é o que o Trump fez, é bom saber que ele está nas indústrias, ele está tanto que o que seria o Ministério do Trabalho do Trump defende a sindicalização, para vocês terem uma ideia. Nós aqui estamos atrasados aqui no Brasil. A esquerda só pensa em eleição, quem vai ser o candidato a senador, ou não sei o que. A gente só fala de eleição. A gente não fala o que está acontecendo na Amazônia, a gente não fala da pauta do movimento operário, a gente não fala da pauta feminista, antirracista, a gente só fala de eleição. É lógico que vão perder. Porque você fica achando que a eleição vai vir ou de marketing ou vem do Espírito Santo. Não vem. Não vem. Então, eu acho, sinceramente, que esse dado é extremamente positivo. Dá uma base, claro que a gente teria que derivar o que a pessoa entende por socialismo, o que ela entende por capitalismo, quais são os valores que ela percebe que são positivos no capitalismo, quais são os valores positivos do socialismo, né? E a partir daí você construir uma plataforma de diálogo e construção de um projeto hegemônico, não é? No Brasil. Pesquisa ótima, eu acho que assim, é um patamar fantástico para a gente poder trabalhar, só que precisamos desagregar o dado. É isso, é isso. O Rudá, vou avançar aqui, porque a gente tem outros temas para tratar contigo, além desse. Eu queria uma análise tua a respeito de um tema que andou no noticiário por alguns dias aqui no nosso país, na semana passada, relativo a esse encontro que o presidente Lula, na verdade não encontro, essa conversa que o Lula teve com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, falaram ali por telefone, enfim, ou por videochamada. O fato é que parece que já combinado se encontrar aí em uma outra oportunidade, trocaram telefone e tudo. Um encontro avaliado como muito positivo pelos interlocutores. O próprio Lula disse, teve um papo importante da tal da química lá com o Trump, o presidente dos Estados Unidos também avaliou como bom o diálogo dele com o Lula. Eu queria que você fizesse uma análise a respeito desse diálogo e, especialmente, das negociações que devem surgir a partir de agora relacionadas ao tarifaço. Como eu citei aqui, os líderes devem se encontrar presencialmente ao longo das próximas semanas ou meses. Como é que você vê? Parece que já há discussões ali, debates entre representantes das diplomacias dos dois países.
Como é que você avalia esse encontro ou esse diálogo entre o Lula e o Trump? E outra, essa negociação que vai ser aberta, ou que já foi aberta entre os dois países, há quem diga que isso pode envolver, essa negociação pode envolver terras raras. A gente não sabe muito bem, mas, enfim, vamos aguardar. A gente até fez um debate a respeito desse encontro na última sexta-feira aqui no Faixa Livre. Como é que a gente pode analisar? E outra, caso terras raras ou outras questões entrem nessa negociação, esse discurso que o Lula levantou ao longo dos últimos meses relacionado à soberania, ele cai por terra? Porque os minerais raros são fundamentais para um país que quer ser soberano acima de tudo, ou que defende essa lógica de soberania. Como é que você avalia o encontro e a possibilidade de negociação? O que é que pode ser posto na mesa em relação a essa discussão relativa ao tarifaço? Na mesa é café, carne e terras raras. É isso que está na mesa. Acabou, ponto. Anderson, nós da esquerda não temos peso nenhum. Nenhum. Nem na população brasileira, nem eleitoralmente, muito menos nessa negociação. O que está na mesa é isso. É isso. O Lula vai ceder terras raras, em troca, que também não estão sendo exploradas no Brasil, como foi no petróleo, em troca do pré-sal, né? Em troca da liberação da carne e café, que, aliás, o Trump está louco para liberar mesmo e reduzir, porque o preço do café subiu 10 vezes acima da inflação nos Estados Unidos e da carne 7. Eles dependem da gente. Então, assim, o mercado está louco da vida. A inflação, embora seja muito pequena nos Estados Unidos, ela aumentou bastante, né? Se eu não me engano, está em redor de 3%. Então, há uma chiadeira geral, né? O Trump falou que ia zerar, que o Biden não sabia fazer economia e tal. Então, o que eu acho? Eu acho que, do ponto de vista econômico, nós vamos voltar ao que a gente tinha de relação com os Estados Unidos, meio abalado. O Brasil vai ter diversificado mercados, mas a relação econômica eu acho que vai estar sendo reconstruída. E o Trump percebeu que ficar abrindo muito flanco no mundo inteiro, internamente, cria uma exaustão gigantesca, inclusive do eleitorado, né, dos Estados Unidos, né? A questão aqui é política. Eu acho que foi um gol político do Lula. Ele calou os bolsonaristas, deixou o Eduardo Bolsonaro e o neto lá do general ditador Figueiredo desesperados, porque eles achavam que eles eram maiores do que eles são. E ficou bem claro que, assim, eles podem ter contato com o Rubio, mas o Rubio sentou no colo do Trump, que é o chefe dele. Ele quer negociar e acabou. Acabou. Né? É o pessoal lá do projeto da Fundação Heritage, né? Que tem divergência com o Trump. Por exemplo, o Trump é a favor da aliança com as Big Techs. O pessoal da Heritage, ao qual, de alguma maneira, o Rubio tem ligação, né? Não gosta das Big Techs porque justamente eles têm relação com o mercado chinês e o problema deles é a China. É o fetiche, né, do pessoal da extrema-direita dos Estados Unidos. Então, assim, olha, politicamente, acho que o Lula deu um golaço. A questão aqui, finalmente, ainda política, é eleitoral. Eu acho que o Lula não vai tirar vantagem disso no ano que vem. Eu acho que esse tema vai morrer, porque o Lula tende a defender a normalidade, ou seja, a ordem democrático-liberal que o Brasil tem, a ordem da nova república. O Lula defende a nova república. Esse acordo de contenção de parte a parte, né? Da luta dos trabalhadores, direitos sociais, com o empresariado que segura um pouco eles, tal. O Lula faz essa mediação. Eu acho que ele não vai usar isso nas eleições, ou não vai ter um impacto que poderia ter, né? Se ele, portanto, para terminar claramente, é o seguinte: soberania, bicho, não é tema para campanha, muito menos com Lula. Não é tema. Não é tema. A não ser que soberania seja ligado, por exemplo, ao Brasil ganhar algum jogo de futebol, vôlei, o que for. Mas, assim, não é tema. Claro que um estrangeiro ficar falando que tem que fazer ou não no país, isso deixa irritado um brasileiro, como qualquer outro. Mas daí você ter uma posição não negativa contra o outro, mas positiva em relação ao Brasil, ó, isso aí tem quilômetros e quilômetros pela frente, nós não trabalhamos isso na escola, não trabalhamos isso com as crianças como trabalhava antes, né?
Os meus avós falam do orgulho de ser Brasil, hoje ninguém... Vamos falar a verdade, pô. As redes sociais ficam falando orgulho de ser brasileiro. Fala nada. Saiu uma pesquisa agora que eu estou assustadíssimo, inclusive. Fala de amor, de desespero, de tentar se mostrar para os outros. É mais o país nosso. É individual hoje. Não é a nação. Então, eu acho que a gente precisa ter claro. E o Lula também não trabalha nada de nação. Ele trabalha com... Quando ele fala, eu já falei isso várias vezes aqui, de picanha e cerveja, ele está falando de consumo individual. Uhum. Não está falando de classe, não está falando de nação. Então, não são categorias que o lulismo trabalhe com muita tranquilidade, entende? Acho que é isso. Vou dar para a gente fechar aqui, eu vou levantar contigo um tema que a gente vai aprofundar, inclusive, na próxima entrevista. Aliás, o Fernando Branco já está aguardando a gente aqui nos bastidores para conversar com a gente, falar sobre essa situação envolvendo o acordo de cessar-fogo construído entre Israel e o Hamas a partir de uma proposta lá do Donald Trump. Enfim, os reféns foram, ou os prisioneiros foram liberados, estão sendo libertados. O Hamas libertou no início, no meio da madrugada, os prisioneiros que tinha. O Israel está soltando aos poucos, mais de 2.000 pessoas estavam presas lá pelo Estado sionista, enfim. Mas eu não queria falar propriamente dessa questão, não. Eu queria falar sobre uma postura, uma fala para lá de questionável do senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Ele fez na semana passada, disse que o Hamas, abre aspas, o Hamas deve ser exterminado, fecha aspas. Isso produziu reação por grande parte da esquerda aqui no nosso país. Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa declaração. Você é o senador Jacques Wagner, que é judeu. Queria te ouvir a respeito disso. Como é que isso se coloca em relação ao próprio governo Lula? O governo Lula tem posição um tanto, digamos assim, dúbia em relação a essa situação envolvendo o morticínio de palestinos, que, ao que tudo indica-se, ao que a gente espera, tenha sido encerrado a partir desse acordo de cessar-fogo. Como é que você avalia essa fala do Jacques Wagner dizendo que o Hamas tem que ser exterminado? Olha, o governo Jacques Wagner foi um governo em cima do muro, inclusive com o empresariado. E aí se seguiu. Então, ele tem uma postura dúbia. Agora, desde que ele recusou ser candidato a presidente da República em 2018, com o Lula indicando publicamente ele, ficou claro que ele pensa mais nele do que num projeto de país. Aliás, eu vi recentemente na Globo News um debate dele, eu não me lembro com quem, com o bolsonarista, naquele programa do Alib, a Júlia do Alib, e era engraçado como você, olhando a feição dele, como ele se ama. O Jacques Wagner se adora. Sabe aquele olhar, não lembro você lembra da propaganda do Estadão, que o cara fazia assim, como se fosse um intelectual? Essa era a propaganda. Ou da Folha, não me lembro, acho que é do Estadão. Ele se adora. Então, assim, desde 2018 ficou claro que o negócio dele não é se sacrificar. É ele continuar como senador, surfar, às vezes falar grosso, vai para uma comissão, mas ele vende a imagem de que ele é muito esperto, né? Assim, de que só que ele não se arrisca, e mais do que isso, ele não se doa. Então, ele pode falar o que ele quiser, né? O fato é que o lulismo abriu espaço para esse tipo, né, de argumentação desalinhada, hiperindividualista, como é o caso do Quaquá, não é? Até mesmo do Haddad, né, que é bem menos, vamos ser sinceros, mas assim, uma visão muito, né? Imagina, como o caso do secretário-geral, que vai cair agora, que teve a coragem de falar: eu nem estou sabendo nada que o Boulos vem no meu lugar. Ou seja, onde que está esse pessoal, né? Para que eles falam isso, né? Então, assim, eu acho importante a gente ter clareza desse hiperindividualismo, né? Que vai se projetando a partir do lulismo, e que o Jacques Wagner talvez seja um expoente, né? Acho que ele podia ter ficado quieto, não tinha porquê, mas ele pensou no eleitorado dele, né? Então, fazer o quê? É isso. Você falou do Washington Quaquá, é um caso à parte. A gente conhece muito bem essa figura aqui no Rio de Janeiro, foi presidente do PT aqui no nosso estado, enfim, uma figura que, acima de qualquer suspeita dentro do partido, mas é um personagem tenebroso da nossa história. Infelizmente, foi vice-presidente do PT, agora não mais, enfim. Rodariz, eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente mais uma vez, Gil. Obrigado por você estar aqui com a gente, abrindo as entrevistas nessa semana
no nosso programa. Uma alegria ter aqui a tua presença. Em breve a gente volta a conversar no Faixa Livre. Obrigado mais uma vez, camarada. Eu que agradeço, para mim é uma honra, uma boa semana para todos nós aqui. Até. Para nós. Um grande abraço, até a próxima. Conversamos com o Rudahit. Rudahit, sociólogo, cientista político e presidente do Instituto Cultiva,